Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas Betel, todos os irmãos da nação Madureira. Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp está aí, 99991520454. O DDD é 99, porque antes eu morava no Maranhão. Nós estamos estudando neste trimestre, das revistas Betel Dominical Adultos, o tema Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Você vê aí os telefones para adquirir a revista e também livros. Você vê também o endereço eletrônico da editora Betel. Neste trimestre nós temos como comentarista da Betel Editora o bispo Abner Ferreira. Nós já estudamos na lição 1, do Éden a Babel, na lição 2, a criação revelando a glória do Criador, na lição 3, o Criador se relacionando com o ser humano, na lição 4, a alienação humana a partir da queda, e hoje nós vamos estudar a lição 5, a necessidade da reconexão entre o ser humano e seu Criador. Então, com o pecado houve o desligamento, vamos dizer assim, do homem com Deus. Nós vamos ver Isaías 59, Aí diz, olha, vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então existe uma divisão. É como uma barreira. Nós estamos aqui embaixo, Deus lá em cima, e existe uma barreira no meio, dividindo. Então há uma parede de separação, Então Jesus veio exatamente para remover essa parede de separação. Veio remover esse desligamento. Então veio religar, Veio salvar. Então ele veio nos reconectar, Então nós somos desconectados devido ao pecado. E Jesus então tira essa barreira e nós somos reconectados, religados a Deus. A palavra religião quer dizer exatamente isso, religar. Vem da palavra religare. Às vezes você pode dizer assim, mas eu nunca fui ligado a Deus. Eu nasci já desligado. Porque herdamos o pecado de Adão e já nascemos então com uma parede de separação dentro de nós. À medida que nos foi dada a oportunidade de escolher, escolhemos o mal, escolhemos pecar. Mas acontece que Deus sempre esteve presente, sempre esteve nos buscando, querendo a nossa salvação, o tempo todo. Então Ele esteve sempre no controle. Agora, Ele quer que nós tomemos a decisão de ir até Ele. E Ele já veio até nós através do Seu Filho Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro. Fez tudo o que era preciso para que nós fôssemos salvos. Agora Ele deseja apenas que a gente escute isso, creia nisso e seja salvo, seja reconciliado com Ele. Nesta lição vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o desenvolvimento da religião. Subtópico 1, acesso negado. Subtópico 2, sinais de misericórdia. Subtópico 3, um amor por Deus será amor pelo próximo? No tópico 2, um nascimento da esperança. No tópico 2, subtópico 1, o início da adoração comunitária. No tópico 2, subtópico 2, andar com Deus. No tópico 2, subtópico 3, tempo de renovação. No tópico 3, um novo começo com Deus. Tópico 3, subtópico 1, as marteladas da longanimidade divina. No tópico 3, subtópico 2, adoração após o dilúvio. No tópico 3, subtópico 3, a fé como um novo caminho para Deus. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos. O texto áureo da lição está em Jeremias 29:13, que diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então veja, não basta apenas buscar a Deus. Existem milhares, talvez milhões de religiões. Mas isso não quer dizer que estão em contato com Deus. Aqui diz, buscar-me-eis e me achareis. Agora, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar com entendimento, buscar através
de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Está escrito lá em 1 Timóteo 2,5, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então é preciso buscar a Deus, mas com um desejo de arrependimento de pecados, desejo de salvação, de perdão. Se o homem não se reconhece um pecador, jamais terá acesso a Deus. A verdade aplicada diz: ao longo das Escrituras, vemos Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento, visando a restauração da comunhão com Ele. Então veja, a palavra de Deus diz o quê? Olha aí: buscar-me-eis e me achareis, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Olha, Deus nos amou primeiro. Olha, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na palavra de Deus, sempre nós vamos ver que Deus vem a nós primeiro. Não somos nós que tomamos a iniciativa de irmos até Deus. Então, Deus nos amou. Olha aí o versículo-chave da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Veja Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja Colossenses 1,21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Veja 2 Coríntios 5,20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Veja Colossenses 1,20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então veja que Deus sempre está buscando a reconciliação, a religação, a reconexão. Não há como o homem ser feliz sem Deus. Não há como o homem ter paz sem estar em comunhão com Deus. Então Deus provê a nós o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. É o único caminho. Vamos orar para que Deus nos dê aí esclarecimento, nos dê entendimento para buscarmos a Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, dá-nos mais clareza, revelação do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco. Ajuda, Senhor, a todos a encontrarem com o Senhor através do Seu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, ajuda a Tua igreja, que todos tenham no fundo do coração o desejo de ganhar almas, de falar, de transmitir, de compartilhar Jesus Cristo com todos. Vamos aos textos de referência. Vamos ver Gênesis 4, 1 e 2 e 25 e 26. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor o varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então veja que há aí uma possibilidade, não estamos afirmando, mas há uma possibilidade de Caim e Abel serem gêmeos. Pode ser? Pode, porque aí não foi separado o nascimento, né, cronológico aí. Mas foi dito que Caim nasceu e depois diz que Abel nasceu. Então pode ser que tenham nascido gêmeos. Pode ser? Pode. Pode ser que não? Pode ser que não.
Então aí não há como dizer o tempo, né? Não há cronologia impossível, porque a Bíblia não fala, mas que tem a possibilidade, tem. Então Caim nasce primeiro e logo após nasce Abel. Deus poderia estar com isso nos mostrando que mesmo, né, os filhos gêmeos, um poderá escolher o bem e o outro escolher o mal, como aconteceu com Caim e Abel. Pode também Deus estar nos mostrando que aquele que nasceu depois, era bom. Quem nasceu primeiro era ruim. Isso pode explicar porque tantas vezes Deus escolheu não o primogênito para herdar suas bênçãos. Então veja que Abel tinha um coração bom, um desejo sempre de estar em comunhão com Deus. Já Caim não tinha o desejo de agradar a Deus, não tinha um coração bom. Caim não tinha esse amor integral por Deus, ele não dedicava sua vida a Deus, não confiava sua vida a Deus. E a grande diferença é que Abel queria se dar, se oferecer a si mesmo. Então ele colocou um animal no lugar dele mesmo. Veja bem, ele estava se doando a Deus, isso é a adoração. Caim estava ofertando, Abel estava adorando, a diferença é muito grande. Essa adoração de Abel, esse se dar a si mesmo, então ele colocou um animal no lugar dele, prefigura o sacrifício de Jesus. Ele se deu em nosso lugar, ele se ofereceu em nosso lugar, ele se sacrificou em nosso lugar. Então a vida colocada no lugar de outra vida. É o sangue do animal oferecido em lugar do sangue de Abel. Ele queria se doar, ele não podia se matar e se oferecer a Deus, então ele coloca um animal no lugar dele, mata o animal. Então a vida está sendo dada, o sangue está sendo derramado. Então prefigura o sacrifício de Jesus Cristo por nós, como está registrado em Hebreus, né? Que o sangue ainda fala. Aí depois nós lemos aí sobre Sete e Enos, né? Então Sete nasce, Eva acredita que Sete veio em lugar do seu filho Abel, então uma semente boa vai nascer através de Sete. Nasce o seu filho Enos, né? E dessa linhagem aí é que vem Noé. Antes de Noé nós vemos aí, por exemplo, Enoque, né? Que andou com Deus, foi trasladado. Então uma semente boa. Agora não quer dizer que a semente boa não tinha o pecado de Adão. Porque mais tarde o que acontece? Essa semente boa se mistura com a semente má do Caim e acabam ficando ruins também. Então veja só, quando há uma união da semente boa com a semente ruim, geralmente o que acontece? Há um prejuízo da semente boa. Por isso que os casamentos, né, são aconselhados aí o crente casar com crente. É mais fácil você se corromper do que a pessoa se converter. Agora é evidente que existe, né, aí as exceções, e graças a Deus que existem as exceções, mas que é um alto risco, é um alto risco. Então foi através do filho de Sete, o Enos, que começou-se a invocar o nome do Senhor. Não quer dizer que antes não havia, porque Abel era um adorador de Deus. Adão era um adorador de Deus. Quando foi criado à imagem e semelhança de Deus e vivia em comunhão com Deus todos os dias na viração do dia. Ali estava Deus falando com Adão. Então esse começou a invocar a Deus aí quer dizer que recomeçou, na verdade. E existe uma observação muito interessante aí, é que quando nasce Sete, ele nasce à imagem e semelhança de Adão, não é a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. Nós podemos daí entender que os primeiros filhos de Adão nasceram à imagem e semelhança de Deus, porque Adão era a imagem e semelhança de Deus, Eva era a imagem e semelhança de Deus. Então não se fala aí que os primeiros filhos de Adão, porque ele teve filhos e filhas, então não se fala que eram a imagem e semelhança de Adão. Agora já quando nasce Sete,
diz que ele nasceu à imagem e semelhança de Adão. Então ele nasceu com a semente do pecado, porque Adão já havia pecado, Eva também. Então agora já nasce com a semente do pecado. Mesmo que ele seja bom e a linhagem seja boa, acabam caindo em transgressão, se misturando com os filhos de Caim. Então podemos ver que Deus escolhe lá de Noé, vai nascer ali de Sem, filho de Noé, os semitas, e daí é que Deus escolhe Abrão para da família de Abrão, que não podia ter filho, porque sua esposa era estéril, a Sarai, mas Deus faz um milagre, Eles procuram a saída humana, mas Deus faz um milagre. Com 100 anos, então, Abrão recebe o seu filho. Então, seu nome é mudado para Abraão. Então, pai de nações agora, Então, de Abraão vai nascer Jesus Cristo. Então, quando Deus chama Abraão, ele tem em vista quem? Jesus Cristo nascendo da família de Abraão. E Deus dá muitas promessas a essa linhagem. Então, temos o dever de buscarmos a Deus de todo o coração, de todo o desejo, sempre estarmos buscando a presença de Deus, sempre conversarmos com Deus em oração. E a palavra de Deus diz para nós que nós devemos pregar o Evangelho, porque segundo de Crônicas 7:14 diz aí que devemos buscar ao Senhor. Olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vai orar, esse se humilhar aí é jejum. Então, se esse povo me buscar, então Deus diz, eu ouvirei. Veja bem, eu sararei a sua terra. Então existe uma mudança, existe uma esperança, existe uma vida de abundância, de alegria, de felicidade, sempre na união com Deus, na comunhão com Deus. Isaías 55:6 vai dizer, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então veja só, há um tempo, há uma oportunidade, porque o ser humano não sabe o dia que vai morrer, também nós não sabemos o dia do arrebatamento, então devemos sempre estar pregando o Evangelho, porque as pessoas precisam ouvir hoje, é urgente e é hoje, ninguém sabe o dia que vai morrer. E após a morte segue o seu juízo. A pessoa tem a oportunidade quando está vivo. Ouve o Evangelho, crê, é salvo. Ouve, não crê, está condenado. Mas nós temos que insistir, pregar de novo, pregar de novo, pregar de novo, para que a pessoa possa se refletir, possa ainda ser salvo. Quantos foram salvos depois de ouvir o Evangelho? Centenas de vezes. Onde nós estivermos, aí está a presença de Deus. Então nós vamos ao templo, aquele lugar físico, para nos reunirmos. Ali nós vamos adorar a Deus, vamos aprender de Deus. Deus fala conosco ali, através daqueles que vão pregar, dos que vão cantar, dos que vão ensinar. Existe a escola bíblica dominical para aprendermos a palavra de Deus. Nós devemos sempre estarmos congregando. Agora, não é o prédio que é a igreja é formada pelo corpo de Cristo. Todos os salvos do mundo juntos formam o corpo de Cristo, que é a igreja. Então Deus habita em nós. Então existe essa necessidade de humilhação diante de Deus, nos chegarmos diante de Deus sempre com a certeza de que somos pecadores e precisamos da sua misericórdia. A introdução diz, esta lição tem por objetivo mostrar que Deus não abandonou o homem, mesmo depois de pecar. Em toda a história do Antigo Testamento, vemos o desenvolvimento do plano divino para resgatar o ser humano e as diferentes respostas deste ao Criador. Então veja, após Adão pecar, ele foi expulso do jardim do Éden. Por quê? Porque lá havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi proibida. Deus disse para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E existia a árvore da vida. Se o homem não come de uma árvore, pode comer da outra. Mas se ele come de uma, não pode comer da outra. Porque ele foi expulso para não comer da árvore da vida e viver eternamente. Isso é bem simples,
Então Adão desobedeceu a ordem de Deus e quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz: agora o homem é como um de nós, sabendo a diferença entre o bem e o mal. Antes ele não tinha maldade, ele não conhecia o mal. Agora ele conhece claramente o bem e o mal e ele vai tomar uma decisão, é o livre-arbítrio. Ele agora pode escolher entre o bem e o mal. Em Deuteronômio está escrito: eis que diante de vós coloco dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho do bem, o caminho do mal. E Deus diz: escolha o caminho da vida para que te vá bem. Então escolha o caminho bom, escolha o caminho de Deus, que é Jesus Cristo. Então Deus cria um plano antes mesmo do homem pecar. Deus, na sua presciência, ele enxerga o futuro, sabe que o homem vai pecar. Todos estariam perdidos, condenados, mas Deus cria um plano de salvação para o homem. Desse plano deve haver um homem na terra que nunca pecou, e ele aceita pegar os pecados, doenças, enfermidades, maldições de todos os homens sobre ele e morrer na cruz no lugar de todos os homens. Esse é o plano. Então Deus envia seu próprio Filho Jesus Cristo, porque na terra nunca nasceu ninguém, depois de Adão, que não fosse pecador, que não herdasse a semente pecadora de Adão. Então todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Deus envia então Jesus para realizar o seu plano. Então Jesus vem, cumpre tudo que estava escrito a respeito dele, inclusive morrer na cruz em nosso lugar, levando sobre ele então nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Ele morre e ressuscita, porque ele foi justificado em espírito. Ele nunca pecou, ele levou sobre ele os nossos pecados. Então ele é justificado, ele ressuscita, está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Todo aquele que crê nisso, nesse plano de Deus, ele é salvo. Então existem os que ouvem e creem, e existem os que ouvem e não creem. Olha aí, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então a oportunidade é dada a todos. Cada um escolhe o seu futuro. Onde quer viver eternamente com Deus ou no lago de fogo e enxofre com Satanás. No tópico 1, o desenvolvimento da religião. A religião, que no latim é a palavra religare, traz a ideia de religar algo que se rompeu. Da necessidade de Deus, depois da queda, nasce então a tentativa do homem em reatar seu relacionamento com Deus. Então, religar, reconectar, né? Nós usamos muito hoje a palavra conexão, né? Conectar. Então, quer dizer ligar. Então, desligou, foi cortado o fio aí, né? A conexão foi separada aí, foi desconectado quando o homem pecou. Então, ele ficou afastado de Deus. Não tinha mais aquele todo dia Deus falar com o homem ali na viração do dia, né? Então, essa conexão foi desconectada. Então o que é a religião? A religião é um meio para que o homem seja reconectado, então juntado a Deus, unido a Deus novamente. Agora o problema das religiões é que as religiões querem se auto-justificar. Você pode ver que todas as religiões que não levam o homem à salvação, todas elas têm isso em comum. Existe a tentativa de autojustificação. E sempre o quê? Pelas obras. Então você faz isso, isso e isso para ser salvo. Você reza isso, isso e isso para ser perdoado. Então não tem a ver com a graça de Deus, mas com obras. Não é sem merecimento, é sempre o quê? Com merecimento. Aí o homem não consegue ser salvo. As religiões são feitas para unir o homem a Deus, mas acontece que ela faz é separar mais o homem de Deus ainda, quando ele tenta se auto-justificar, porque a justificação só é dada pela fé em Jesus Cristo, na obra que Jesus fez por nós. É pela graça que somos salvos, por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo. No tópico 1, subtópico 1, acesso negado.
De todas as consequências do primeiro pecado do homem, a pior delas, com certeza, foi a ruptura da comunhão com Deus. O relacionamento foi rompido e a intimidade de antes se perdeu. Gênesis 3, de 8 a 10. O jardim no qual Deus passeava, pela viração do dia, tem agora seu acesso negado e sua entrada vigiada por querubins guardiões. Gênesis 3, 22 a 23. A mensagem é clara. O acesso a Deus não era mais livre. Mesmo assim, vemos ao longo da história da humanidade que o ser humano criado para Deus continuou procurando reconectar-se com o Criador. Então, acesso negado, é uma linguagem que nós usamos hoje também na internet, na conexão com a internet. Então, acesso negado quer dizer que você coloca ali uma senha para entrar em alguma coisa e não é permitido, porque a sua senha não é a senha que dá acesso. Então, o acesso foi negado. Então, quando Adão peca, que ele vai tentar agora se comunicar com Deus, ele não consegue, o acesso está impedido, falta a senha. Agora, só através de Jesus Cristo. Só através de quê? Do arrependimento de pecados. Só através de quê? De fé. Então, o homem teria que crer agora na graça de Deus, ou seja, no perdão de Deus pela ofensa feita. Então Adão tinha que se arrepender do seu pecado e crer no perdão de Deus. Então ele teria que ter fé que Deus o perdoaria, mesmo ele tendo ofendido a Deus. Então ele seria justificado pela sua fé. Enquanto Adão se sentiu culpado e não pediu perdão, não houve salvação. Então não há coisa pior do que o afastamento de Deus, o desligamento de Deus. Não há nada pior do que ser desconectado de Deus. Imagine Adão, feito em imagem e semelhança de Deus. Com certeza Adão era o quê? Cheio do Espírito Santo. Mas ele perde essa comunhão, ele perde essa intimidade, ele perde esse diálogo cotidiano. Então agora ele se sente culpado, pecador, afastado de Deus, inimigo agora. Então principal ele perde isso. Depois do que? Ele perde a sua casa, a sua morada, a sua vida tranquila que tinha, perde a paz e é expulso do jardim exatamente para não comer do fruto da vida, da árvore da vida, para que não viva eternamente agora como pecador. Então agora o tempo de vida é limitado. Antes, se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele comeria da árvore da vida, viveria eternamente. Mas como ele pecou, Deus não pode agora dar-lhe a vida eterna em pecado. Então proíbe que ele fique ali para ele não comer da árvore da vida. Mais tarde, lá no tempo de Noé, aí então já vai Deus mudar novamente esse período de vida. As pessoas não vão viver mais tanto tempo quanto viviam antes. E à medida que vai passar o tempo, vai diminuindo mais ainda a vida do ser humano sobre a Terra. E o limite passa a ser então 120 anos. Tudo isso devido ao pecado. Então Deus viu que o homem pecava continuamente. Então Deus foi limitando a vida do ser humano. Então as religiões existem, mas é um falso caminho para Deus. O problema das religiões é esse. É um caminho paralelo. Parece que vai ser salvo, mas vai para o inferno. Então você olha a pessoa, parece tudo certo, parece tudo bem. Às vezes tem a roupa de crente, Bíblia de crente, vai para a igreja como crente, mas vai para o inferno porque vive em pecado e acha que pode continuar vivendo em pecado. Tópico 1, subtópico 2. Sinais de misericórdia. O casal foi lançado fora do jardim, mas o Senhor Deus, com cuidado, misericórdia e graça, continuou se revelando e interagindo com a humanidade por diversos meios. Eva entendeu que Deus ter lhe dado um filho depois do pecado era sinal do favor e interesse de Deus e esperança para a humanidade. Gênesis 4:1.
Adão e Eva ensinam seus filhos sobre Deus e o dever de adorá-lo. Gênesis 4, 3-4. Cada qual trouxe o que parece ser sua primeira oferta a Deus, dando assim sinais de reconexão do homem com Deus. Porém, a Escritura nos diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4, 4-5. Então vejam que Adão agora peca, é expulso do jardim e quando Caim mata seu irmão Abel, ele está seguindo já a seu pai. Seu pai havia desobedecido a Deus. Então ele aprende que ele também pode desobedecer a Deus. Ele aprende que ele pode tomar uma decisão que não é uma decisão de Deus. Ele não consultou seu pai, sua mãe, nem a Deus. Ele resolveu fazer aquilo que ele achava que era melhor para ele. Se não houvesse um concorrente, então o que ele oferecesse, Deus aceitaria. O que ele estava fazendo? Ele estava querendo forçar Deus a aceitar a sua oferta. Ele não entendia que Deus queria que ele tivesse um coração bom, tivesse um desejo de adorar a Deus, de servir a Deus, de ser uma pessoa íntegra, boa, que amasse. Mas ele não queria isso. Ele era mau, era perverso e provou isso. Então ele vai tirar a concorrência. Ele viu que Deus se agradou então do seu irmão, do sacrifício que seu irmão ofereceu. Ao invés dele ir lá e fazer o mesmo, pedir perdão a Deus, falar: se agradou foi de um animal, então eu vou pegar um animal e vou oferecer. Ao invés de fazer isso, o que ele faz? Vai eliminar a concorrência. Ele vai matar seu irmão, porque ele pensa: se eu matar meu irmão, agora tudo que eu oferecer Deus vai aceitar, porque só tem eu oferecendo agora. Então vejam, ao invés de melhorar a oferta, ele elimina aquele que dá a oferta que agrada a Deus. Existe tanta gente fazendo isso, né? Olhem na igreja, quantos homens de Deus são perseguidos. Por quê? Porque eles têm intimidade com Deus. Aí a pessoa, ao invés de procurar fazer o mesmo, o que ele faz para ter intimidade com Deus, para ser tão usado por Deus? Ele é homem de oração, é homem de jejum, é homem íntegro. Ao invés da pessoa imitar isso, ele fala: não, eu não vou fazer isso, dá trabalho, não vou me sacrificar nada. Eu vou dar um jeito de tirar essa pessoa, de evitar que ele tenha destaque, que ele apareça, que as pessoas vejam o exemplo dele e comparem ele comigo. Então tira ele do meio, afasta, tira, fala mal, calunia. É assim que as pessoas fazem. Na igreja acontece muito isso. Certa vez, um pastor, conversando com ele, disse: eu contando a ele as bênçãos, as curas, os milagres, as conversões, batismo com o Espírito Santo, libertações. Ele disse: mas também você vive jejuando, vive orando, estudando a Bíblia. Aí eu falei com ele: mas por que você não faz o mesmo? É uma coisa interessante. Ao invés da pessoa fazer o mesmo, teve o outro que viu as almas aceitando Jesus, milagres acontecendo. Disse: mas também é fácil, você tem o dom de curar. Mas por que você não busca? É coisa impressionante isso. Ao invés da pessoa procurar fazer o mesmo, buscar se humilhar diante de Deus, não, quer atrapalhar o outro, eliminar o outro. Parece que é uma concorrência. Então, de onde Caim e Abel tiraram essa ideia, de oferecer ali coisas a Deus, dar uma oferta a Deus, fazer um culto a Deus? Então, muito provavelmente aprenderam com Adão e Eva. Principalmente depois que pecaram, então tentaram se reconectar com Deus, Então, seus filhos aprenderam que eles tinham que prestar um culto a Deus. Então, o culto a Deus já nasceu lá no Jardim do Éden. E ali existia, então, uma linhagem boa de Abel e a linhagem ruim de Caim. Quando Caim mata seu irmão, Deus, então, vai dar um substituto para a linhagem boa. É isso que Eva acredita quando nasce Sete.
Nós entendemos isso por causa do nome que ela dá a seu filho. Então veja que a oferta de Abel é aceita, a de Caim é rejeitada. Por causa de quê? Da intenção do coração. Por causa da adoração. Abel era um adorador. Caim era apenas um ofertante. Muitas vezes você pode ser um bom ofertante, um bom dizimista, mas você não é um adorador. Às vezes você pode trabalhar muito para Deus, mas você não trabalha com Deus. Então existe muita diferença. Marta trabalhava muito para Jesus, mas quem se assentava aos pés de Jesus era Maria. Quem foi capaz de derramar perfume caríssimo foi Maria. Então ela era uma adoradora. Marta era uma trabalhadora. E Jesus disse quem escolheu a parte melhor. Disse que foi Maria. Tópico 1, subtópico 3. Um amor por Deus será amor pelo próximo. A devoção de Caim por Deus se mostrou meramente religiosa no fato de que o ato de adoração se tornou motivo para um ato de crueldade ao seu próximo. Gênesis 4, 5 a 8. Como o coração de Caim mudou tão rapidamente? Na verdade, não mudou. O amor verdadeiro por Deus necessariamente estabelece em nós um amor pelo próximo. 1 João 4, 19 a 21. Uma religiosidade que não ama o próximo é uma religiosidade de Satanás, por mais sacrificial que ela pareça. 1 João 3, 12. Quando fazemos da nossa adoração uma forma de sermos aceitos por Deus, nos desligamos do Evangelho de Cristo, que é o que nos torna aceitos por Deus. Gálatas 5, 4. E por isso nos desliga do próximo. Efésios 2, 14 a 16. Então existe uma grande diferença entre ser um adorador ou adorar para ter o favor de Deus. Então olha só, a pessoa é um adorador e tem a sua vida em adoração a Deus. Agora existe a pessoa que ela adora para ter alguma coisa. Então ela está fazendo uma adoração como uma moeda de troca. E isso aí ofende a Deus. Veja que há grande diferença. Então Caim levou a oferta para ter a intenção de comprar Deus. Já Abel queria dar a sua vida a Deus, oferecer a sua própria vida a Deus. E não pediu nada em troca. Então Caim era um religioso e Abel era um adorador, um salvo. Caim provou não amar Deus quando mata o seu irmão. Quem ama Deus, ama o próximo. Quem não ama o seu próximo é porque não ama Deus. Porque o seu próximo foi feito à imagem e semelhança de Deus. É uma criatura de Deus. Tópico 2, o nascimento da esperança. O nascimento de Enos, neto de Adão, traz uma nova esperança para que a humanidade se volte para Deus. O homem criado à imagem de Deus não pode seguir bem a vida longe dele. Então nasce agora o filho de Sete, que se chama agora Enos. Ele é neto de Adão. E a Bíblia diz que a partir daí começa a se invocar o nome do Senhor. Ou seja, a partir de Enos, aí de uma nova linhagem, Abel havia sido assassinado pelo seu irmão, estava vivendo agora só Caim com a sua descendência, então a descendência maligna. Aí nasce Sete e de Sete nasce Enos. Então agora vai se começar a adorar a Deus novamente. Então agora o culto volta a ser efetuado, realizado. É um começar de novo, porque tinha acabado isso. Então através de Enos vai se começar. Só que agora é diferente, porque Abel nasceu de Adão, a imagem e semelhança de Deus. Abel não nasceu com a semente do pecado. Já agora, Sete nasce a imagem e semelhança de Adão, nasce com a semente do pecado. Seu filho Enos nasce também a imagem e semelhança de Adão, não de Deus. Mas ele tem a intenção de adorar a Deus. Então agora é o primeiro que vai fazer um altar, oferecer um sacrifício a Deus, oferecer um culto a Deus,
dessa nova linhagem que, mesmo tendo a semente do pecado, resolve seguir a Deus, resolve adorar a Deus. No tópico 2, subtópico 1, o início da adoração comunitária. Como Caim matou Abel e passou a viver a vida fugindo de Deus, Gênesis 4,16, Deus dá a Adão outro filho, chamado Sete. Interessante notarmos que, após o nascimento de Enos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4, 25 a 26. Gênesis 5, 1 nos lembra que Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus, sem pecado. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, Gênesis 5, 3. E isso pode significar que Sete herdou do seu pai Adão tanto a imagem de Deus quanto as máculas da queda do Éden. Sete substituiu Abel morto, não apenas como filho de Adão, mas como herdeiro de uma fé genuína e amor a Deus. Há uma clara distinção de relação com Deus entre os descendentes de Caim e os de Sete. Então veja que Caim era do maligno, era uma pessoa ruim e decidiu viver ali afastado. Resolveu viver a sua própria vida de pecados. Criou então uma linhagem má. E não se fala dessa linhagem de Caim fazendo coisas boas, fazendo cultos a Deus, amando seus pais. Então a linhagem má. Agora Deus dá outro filho a Adão, Sete. Então é o primeiro filho de Adão agora que nasce a imagem e semelhança de Adão, nasce com a semente do pecado. Mas ele tem a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Então dele nasce Enos, e o seu filho, então Enos, neto de Adão, toma a decisão de ser um adorador, de servir a Deus, de ter uma linhagem de filhos que adoram a Deus, que prestam culto a Deus. É daí que vai nascer, por exemplo, Enoque, que vai andar com Deus, vai ser arrebatado, levado para o céu. É daí que nasce Noé. De Noé tem um filho Sem, que vão ser os semitas. Daí é que vem o que? Abraão. Daí que nasce Isaac, Jacó, e vai até José, Maria. Então ali os judeus, de onde nasce Jesus Cristo. Então veja que há uma diferença muito grande entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Ou seja, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Tópico 2, subtópico 2, andar com Deus. Descendendo de Sete se destaca uma figura, Enoque, Gênesis 5, 8 a 18. Ser alguém piedoso não garante que toda a sua descendência será. Porém, a narrativa de Gênesis mostra como Deus sempre levanta em gerações futuras alguém que siga o caminho de devoção dos seus antepassados. Enoque andou com Deus, Gênesis 5, 22. Não diz que começou a andar, mas que sua vida foi um andar com Deus, mesmo vivendo neste mundo e tendo filhos. As coisas do mundo não o atraíam. Enoque se encaixa no anseio do salmista, Salmo 73, 25. Deus, portanto, tomou para si aquele que não via no mundo motivo de satisfação. Seu anseio por Deus foi tamanho que a maldição do morrerás, lançada sobre Adão e seus descendentes, pulou sua vida. Então veja, isso é claramente entendido se nós entendemos o livre-arbítrio. Cada um decide se quer ser bom ou se quer ser mal, se quer obedecer a Deus ou não, se quer viver no pecado ou viver em santidade. Cada um decide. Então, as famílias, olha aí, Adão com Caim e Abel, um decide ser adorador e o outro é péssimo, é mau mesmo, de coração. E assim nós vamos ver na Bíblia, nós vamos ver aí na história dos reis de Israel, que a Bíblia cita assim, fulano de tal, e era mau, e sua mãe era fulana de tal. Então nós vamos ver que tinham reis que eram filhos de pessoas muito más, idólatras, e eles não foram idólatras, não foram pessoas más.
E existem filhos de pessoas boas, reis aí que nasceram de reis bons, fiéis a Deus, que não viviam na idolatria e que se tornaram idólatras. Então veja, não depende do pai e da mãe. O pai e a mãe têm a obrigação de levar seus filhos à escola bíblica dominical, aos cultos, de ensinar a palavra de Deus. Não quer dizer que você vai fazer o seu filho ser bom ou ser ruim. Eles vão tomar a própria decisão. Agora você deve ensinar qual é o caminho bom. Por quê? Porque às vezes, mesmo que ele tenha um coração mau, ele pode se converter, ele pode ver o caminho bom e querer segui-lo. Então nós vemos que da linhagem de Adão, aí nasce então Caim, Abel, Caim mata Abel, vem Sete, vem Enos, e aí tem uma descendência boa, que é o Enoque, que dá exemplo para os outros. Não quer dizer que os outros sejam bons, porque só Enoque é que foi trasladado. Só Enoque que tem o testemunho de andar com Deus. Então quer dizer que os outros não eram como Enoque. Então Enoque toma a decisão de andar com Deus. Ele conversava com Deus, vivia tão intimamente com Deus que Deus disse: Enoque, ao invés de eu ir aí todo dia descer para conversar com você, só para cá, vem conversar comigo aqui. O Enoque é o quê? É um símbolo, é um tipo da igreja que vai ser arrebatada. Então a igreja deve viver orando, conversando com Deus, na intimidade com Deus, não deve estar presa ao mundo, às coisas do mundo. Então Jesus vai fazer o quê? Vem nos buscar, vem para cá, vem conversar comigo aqui, vem viver comigo aqui, eternamente. Então veja que existe um juízo para o pecado, mas Enoque escapou desse juízo, porque ele tomou a decisão de viver em comunhão com Deus. Agora veja que da linhagem de Sete também nascem filhos que vão se corromper. Chega no tempo de Noé, estão todos corrompidos, se misturaram. Aí os descendentes de Caim com os descendentes de Sete se misturaram, se tornaram grandes pecadores, e Deus trouxe o dilúvio para matá-los a todos. Só escapou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. No tópico 2 sobre o tópico 3, tempo de renovação. Enoque, antes de ser tomado para Deus, gerou o avô daquele que seria usado por Deus para preservar a humanidade da completa extinção, Noé. Nos tempos de Noé, o quadro da humanidade só piorava, Gênesis 6:5. Temos uma sociedade que poderia ser dividida entre filhos dos homens, linhagem ímpia de Caim, e filhos de Deus, linhagem piedosa de Sete, Gênesis 6, de 1 a 3. Porém, esta última começa a se misturar com a primeira, multiplicando assim no mundo a impiedade, Gênesis 6, 12. Lameque profetiza que o nascimento do seu filho, Noé, traria consolo à terra amaldiçoada em Adão, Gênesis 5, 29. O consolo pode significar a destruição das cidades com o dilúvio, trazendo consolo ao solo, como a própria limitação da maldade com o encurtamento da vida após o dilúvio. No tempo de Noé, nós vemos que houve uma mistura dos descendentes de Caim com os descendentes de Sete. Ou seja, os descendentes de Caim, que eram maus, que não prestavam culto a Deus, não adoravam a Deus, se misturaram com os descendentes de Sete, de Sete, de Enos, de Enoque. Então se misturaram. Então nós temos aí uma profecia de Lameque. Não é o Lameque mau, são 2 Lameques aí, Um Lameque bom, que é da descendência de Sete. Então ele profetiza que vai nascer então da sua família um que vai trazer paz à terra, que é o Noé. Então Deus, vendo que o pecado se multiplicava cada dia mais, aí a Bíblia diz o quê? Que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Então comiam, glutonaria, bebiam, bebida alcoólica, casavam-se e davam-se casamento, ou seja, viviam na prostituição, no adultério, casava, descasava, casava com outra, poligamia, tudo isso. Existia prostituição de todo jeito. Então, Deus olhando isso, Deus decide acabar com todos os seres humanos sobre a terra
e começar de novo a partir de Noé. Acontece que Noé era um homem bom, puxou para seus ancestrais, da linhagem de Sete. Mas ele tinha 3 filhos. Um dos filhos, o Cã, era mais levado ao pecado e tinha as esposas deles, que nós não sabemos. Pelo que nós entendemos, pode ser que uma das esposas, principalmente a esposa de Cã, pode ser que ela fosse descendente direta de Caim. Então, olha só, Noé era gente boa, temente a Deus, mas tinha filhos e, pelo que nós vemos, o seu filho Cã não era de uma linhagem boa, não tinha boas intenções, não era um homem de Deus, não vivia em comunhão com Deus, não era um adorador de Deus. E vimos que Sem tinha então a inclinação para o lado bom, de ser um adorador a Deus. Daí é que vem Abraão. O certo é que Deus então envia o dilúvio e diminui a longevidade do homem. Então limita a vida humana a 120 anos. Ainda vamos ver alguns que vivem mais, que são tementes a Deus, mas a maioria não consegue ultrapassar mais os 120 anos. Poucos foram os que conseguiram. No tópico 3, um novo começo com Deus. A tentativa do homem se religar a Deus não pode ser bem sucedida sem que antes seja uma iniciativa divina. Deus mesmo precisa prover os caminhos de volta para Ele. Então é Deus que provê, é Deus que vem a nós, é Deus que se mostra, se revela ao homem para que ele seja salvo. A salvação não vem do homem, vem de Deus, é pela graça de Deus. O homem só precisa acreditar naquilo que Jesus já fez. Tópico 3 sobre tópico 1, as marteladas da longanimidade divina. Enquanto toda a humanidade se desviava de Deus e se entregava à impiedade, Noé seguiu os caminhos do seu avô Enoque e andava com Deus, Gênesis 6:9. Ele não foi tomado para Deus como foi Enoque, mas foi preservado por Deus no dilúvio, junto com a sua família, Gênesis 6:18. Noé foi a única voz sensata no mundo perdido e cego pelo pecado. Foi considerado o pregador da justiça de Deus, não em uma civilização injusta, mas em um mundo de injustiça, segundo de Pedro 2:5. O longo tempo da construção da arca, unido às marteladas de Noé nas madeiras da arca, consistiu em uma pregação da longanimidade de Deus em dar aos homens a chance de se arrependerem. 1 de Pedro 3:20. Ainda assim, não creram nele. Então veja que a geração de Noé ali, naquela época, todos haviam se corrompido, estavam entregues ao pecado, eram grandes pecadores diante de Deus. E Deus decide então encerrar com toda a humanidade, acabar com todos os homens sobre a face da terra, até os animais. Veja que havia até zoofilia, sexo de homens com animais. É isso que nós entendemos, por isso que Deus resolve acabar até com os animais. Os animais eram oferecidos em sacrifícios a demônios. Então tudo estava corrompido, acabado. Se produzia bebidas alcoólicas, Tudo estava corrompido. A natureza, os homens, tudo. Então Deus resolve acabar com tudo isso e começar de novo. E ele encontra Noé, um homem bom, um homem justo, um homem que temia Deus. Então, a partir de Noé, ele vai criar uma nova geração. Vai começar tudo de novo. E não vai mais ter aquela longevidade que havia antes, porque o homem vivia pecando. Então, Deus poderia ter levado Noé para ele, mas não, Deus queria que a terra fosse povoada. Então, Deus chama o Noé, para a salvação da sua família, constrói a arca, está escrito em Hebreus, capítulo 11. Então ele pensa na sua família, na salvação da sua família, e ele consegue então entrar na arca, ele com a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então eles são preservados. Essa arca significa a igreja que está no mundo. As águas significam aí o mundo, a terra, a população pecaminosa. Então a arca está ali, a igreja está ali. E está falando
de Deus. Noé passou 100 anos construindo aquela arca. Aquilo ali era uma pregação. Toda vez que perguntavam para ele por que estava fazendo aquilo, ele dizia: porque Deus me disse que vai destruir tudo, que vai vir um dilúvio. Então ele pregou, as pessoas tiveram 100 anos para se arrependerem. Imagine, todas as pessoas que existiam naquela época foram ali. Era o assunto de todos. Tem ali um homem maluco construindo um barco de todo tamanho, diz que vai cair uma chuva muito grande, que vai inundar toda a terra, que vai matar tudo que existe na face da terra. Então, eles tiveram tempo de se arrependerem. Imagine, eles devem ter ficado zombando de Noé o tempo todo. Então, ouviram, mas não creram, não se arrependeram. Aí veio o dilúvio e todos morreram. Imagine, quando começou a chover, eles falaram: não tem nada não, nós vamos procurar um lugar mais alto um pouquinho. E foram subindo, mais chuva, foram subindo mais chuva, foram subindo, procurando as montanhas. Mais chuva, e a água começou a alcançar os mais velhos primeiro, porque não conseguiam chegar lá em cima, os mais novos já estavam ocupando espaço e foram morrendo. Depois foram as mulheres, depois os homens, depois, por último, as crianças que estavam mais em cima. Todos morreram. Mas imagine, aqueles que saíam nadando e gritando: Noé, abre a porta da arca, abre, nós agora acreditamos, nós vamos morrer tudo, abre. E Noé lá dentro só podia dizer: não posso, não consigo abrir, foi fechado por fora, foi Deus que fechou, a porta que Deus fecha ninguém abre. E ali morreram todos, pela sua descrença, pela sua teimosia, pela sua rebeldia, por suas vidas pecaminosas. Então veja que a igreja está aí, o Evangelho está sendo pregado. Há mais de 2023 anos o Evangelho está aí sendo pregado. E as pessoas zombam. Mas aí vem o arrebatamento da igreja. E aí eles vão ficar. E vem a grande tribulação. E vão sofrer muito. Só de uma lapada, 1/3 dos homens vão morrer. 1/3 de uma vez só. Imagine que coisa mais triste. Então os castigos, os juízos de Deus serão aplicados. No top 3 e o top 2, a adoração após o dilúvio. Após o dilúvio que limpou a terra, de Sem, um dos filhos de Noé, descendeu a linhagem abençoada e piedosa. Gênesis 10, 1, 11 e 10. Após baixar as águas do dilúvio, Noé levanta um altar ao Senhor e sacrifica animais limpos em holocausto. Gênesis 8, 20. Vemos aqui não apenas uma manifestação de gratidão pelo livramento, mas também a necessidade do homem de reconexão com Deus. O perfume da gratidão de Noé agradou a Deus a ponto dele fazer uma aliança com Noé e prometer não mais destruir a terra com águas. Gênesis 8, 21 a 22, 9, 1 a 19. Mas isso não parou o caudal do pecado. Gênesis 9, 20 a 29. A intemperança de Noé, imprudência e indiscrição do seu filho Cã dividiu o destino das 3 civilizações pós-diluvianas. Então veja, o dilúvio veio então limpando a terra, tirando todos os homens pecadores, ali morreram todos os animais. Então vai começar tudo de novo Noé. Então, dos filhos de Noé, Sem é achado como um que adora a Deus, que quer servir a Deus. Então de Sem vem o que? Os semitas, que naquela época era ali a região, né, da Caldeia, ali até chegar ali pela região da Babilônia, aquela região todinha ali estavam os semitas. Veja que de Ur dos caldeus é que vem então Abraão, que depois se torna Abraão. Então daí é que Deus chama um povo, para que desse povo nasça Jesus Cristo. Então uma descendência, uma linhagem boa, é uma linhagem abençoada, uma linhagem de piedade, de amor a Deus, adoradores a Deus. Mesmo que nós vamos ver que o pai de Abraão era idólatra, né? Terá. Então veja que de uma família boa também nasce gente que é ruim, que é adorador de demônios, né? Que é idólatra. Então vemos que imediatamente após as águas baixarem, a primeira coisa que Noé faz é o quê? Oferecer sacrifício a Deus, fazer um altar a Deus.
Nós sabemos que na arca entraram o quê? Um casal de animal impuro e 7 casais de animais puros. Então, Noé vai pegar o quê? Dos animais puros, né? Que são próprios para serem oferecidos a Deus, que são próprios para o homem comer também. Então, ele oferece o sacrifício a Deus, ele edifica ali o altar em agradecimento, em louvor, em adoração a Deus. Ele está ensinando, então, seus 3 filhos estão ali, suas 3 noras estão ali, sua esposa está ali. Então, ele está ensinando a adoração a Deus, está ensinando o louvor, a gratidão a Deus. Isso agradou a Deus e Deus faz uma aliança, né? Coloca o arco no céu como sinal de aliança entre Deus e Noé e toda a geração de Noé, de que Deus não mais destruiria a terra através das águas. Sabemos, né? Através de Pedro, que a terra será destruída por fogo. Isso lá no final do milênio. Mas vemos aí que mesmo sendo Noé um homem de Deus, seus 3 filhos, Sem parece seguir o caminho do pai, Jefité nem tanto, e Cã demonstra ser uma pessoa má, de coração perverso, né? Foi irreverente, viu seu pai nu, ainda foi contar para os seus irmãos, ao invés de ajudar o seu pai e de demonstrar respeito para o seu pai. Então dele vem e que nasce os cananitas. Tópico 3, subtópico 3, a fé como um novo caminho para Deus. De Noé nasceu Sem, e de Sem descendeu o grande patriarca Abraão, Gênesis 11, 10, 26 a 27. O nascimento de Abraão marcaria um novo rumo para a relação do homem com Deus. As maiores bênçãos prometidas à humanidade seriam dadas a Abraão. A esperança se renova porque finalmente uma nação, não apenas alguns indivíduos, seria reconectada à comunhão com Deus por meio de suas promessas e caminhos. Abraão, séculos depois, é identificado como pai de todos que creem, Romanos 4:11. Deus se revelou a Abraão, o chamou, lhe deu ordens e promessas. Abraão creu e obedeceu, Hebreus 11:8. Um verdadeiro exemplo para nós hoje, mas o justo viverá da fé, Hebreus 10:38. Fé não apenas no momento da conversão, mas fé em todo o tempo, ao longo da jornada, assim como foi com Abraão, Hebreus 11:9, 11, 13 e 17. Deus é fiel à sua palavra e cumprirá seus propósitos. Então vemos o caminho da fé. Não quer dizer que antes não existia, né? Mas Abraão ouviu a voz de Deus, atendeu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus e foi justificado pela fé. É chamado pela Bíblia o pai daqueles que vivem da fé. Então, aqueles que são obedientes a Deus. Então, tem o mesmo tipo de fé. Abraão foi justificado pela fé. Todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus são justificados pela fé. Então existe essa fé que nós vamos crer na pregação do Evangelho e sermos salvos, e temos a fé que dá continuidade à nossa vida com Deus. Então a vida de fé em Deus, de fé no sacrifício de Jesus Cristo, uma vida que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Abraão foi encontrado numa família de um pai idólatra, mas Abraão temia a Deus e não era idólatra. Tinha a intenção de servir a Deus, foi chamado por Deus, e dessa família, então, Deus olha para frente, né, para ver nascer Jesus como descendente dessa família. E este povo é um povo especial que Deus chama e faz promessas para que desse povo nasça então Jesus e todos sejam abençoados através desse povo. Então Abraão é um exemplo para nós, é um exemplo para toda a humanidade. Um exemplo de homem que, mesmo vivendo entre uma família que não tinha fé em Deus, decidiu ter fé em Deus e agradar a Deus. E por isso Deus se agradou dele e fez grandes promessas a ele e toda a sua família. Nós vamos estudar mais para frente sobre Abraão. Nós vamos ver muitos chamados por Deus, mesmo não sendo primogênitos, nós vamos ver Deus escolhendo filhos que não são primogênitos e dando a bênção espiritual a esses que nem primogênitos são. Conclusão: a religião é a tentativa do homem de se aproximar de Deus. A redenção é a iniciativa de Deus de trazer o homem novamente para um relacionamento consigo. Então, religião não salva ninguém, é uma tentativa do homem de chegar a Deus. O problema da religião é a autojustificação. Então, o homem
quer comprar a salvação, ele quer merecer a salvação, por isso perde a salvação. É uma obra morta que ele faz, que ao invés de levá-lo à salvação, leva a ofender a Deus, porque está tentando comprar a Deus, está tentando obrigar Deus a lhe dar uma bênção. E a redenção, então, é a obra que Deus fez para nos salvar, através do sacrifício de Jesus Cristo, que nós somos salvos. Pela graça somos salvos, que é exatamente a obra que Jesus fez por nós, dando a vida por nós na cruz do Calvário. Nós só precisamos crer nisso. Crer não é obra. Fé não é obra. Então, só precisamos de fé para sermos justificados. Crermos naquilo que Jesus fez e seremos então salvos. Vamos orar agora. Se você crê nisso, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre os nossos pecados, doenças e enfermidades, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora e você recebe a sua cura, o seu milagre, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti, arrependidos dos seus pecados. Toma agora em tuas mãos, Senhor, salva, escreve seus nomes no livro da vida, dá a eles o Espírito Santo, ajuda-os na nossa vida que eles estão iniciando agora. Toca, Senhor, deles. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Receba agora a sua cura, receba agora em nome de Jesus o teu milagre, em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura. Em nome de Jesus, glória a Deus. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, entre em contato conosco e nós enviaremos gratuitamente para você. Telefone 99991520454. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo para outros. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor.